Toda realidade é uma ilusão. Tudo que você construiu aí dentro é uma possibilidade, mas não é uma verdade universal. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Eric Loureiro, empresário, mentor e um dos grandes nomes quando o assunto é liderança e desenvolvimento humano. À frente de treinamentos e palestras que transformam mentalidades, ele fala sobre disciplina, propósito e o poder da mente focada. Então, as pessoas tentam substituir um hábito por outro hábito sem respeitar a intencionalidade. A mudança que funciona é uma mudança que ela é triangular, que eu chamo. O que é a mudança triangular? Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Aristóteles. Eric, qual foi a madrugada mais transformadora da sua vida? Porque insônia muitas vezes é tida como uma maldição. Mas ela pode ser também uma grande bênção. Fala um pouco sobre isso. Meu inconsciente mandou 3. Agora, selecionar entre as 3 a principal, vou falar das 3 então, bora lá. A primeira, 15 anos atrás, eu era um executivo, diretor de logística da América Latina em transferência para ser diretor da Europa, de supply chain management e tal, logística, né? E aí eu fui fazer um tal de um cursinho lá de inteligência emocional. Eu achava aquilo tudo uma babaquice, uma groselha, uma água com açúcar desvairada. Mas aquilo me pegou. Falei, cara, tem coisa na minha mente que eu estou ignorando, mas esse negócio está gerenciando o meu resultado. E aí eu voltei para casa. Na verdade, na saída da porta do salão de treinamento, eu falei para uma pessoa da equipe, falei, eu quero trabalhar com o que vocês trabalham. Tem algo que me cativa demais isso daqui. E aí aquela madrugada eu fiquei pensando. Falei, cara, onde é que eu virei diretor onde é que eu virei executivo? Quando na minha adolescência eu era um músico que buscava significado, transcendência, profundidade em tudo. Na minha adolescência eu lia e devorava tudo quanto era coisa de psicologia, filosofia. Nasci no dia do psicólogo, não cursei psicologia oficialmente, mas devorei aquilo buscando entender como é que funcionava a mente humana, cara. Uma sede, uma vontade de aprender sobre a mente humana infinita na adolescência. E como é que eu deixei tudo isso para trás e virei executivo? Hoje eu vejo que tudo tinha um porquê. Hoje eu vejo que as duas coisas eu uso. Mas a madrugada de volta daquele curso, eu só queria trabalhar com o que eu trabalho hoje. Esse era um grande ponto. Segunda madrugada que eu passei em claro foi na transição da carreira executiva para o treinador. Eu tinha feito um plano de que depois da decisão de trabalhar com isso, de pivotar e resgatar esse Eric adolescente, eu trabalhei com um plano de 2 anos. Eu vivi uma vida dupla. De dia eu era executivo, de noite, de madrugada, eu preparava as coisas para divulgação de curso, de treinamento, comecei a virar voluntário de treinamentos e tal. E aí eu tinha feito um plano de 2 anos, mas depois de 1 ano e pouquinho eu não aguentava mais, cara. Chegou um dia que eu voltei de um treinamento de domingo, eu falei, putz, eu quero viver isso full time na minha vida para sempre. Aquela foi uma madrugada que eu decidi que eu ia pivotar, não importasse qual crise financeira eu atravessasse. Eu ia dar um jeito. E a terceira foi agora. 31 de dezembro para o 1º de janeiro eu passei a madrugada em claro. Para mim foi uma revelação aí mais espiritual que científica. Eu que trabalho tanto com a coisa mental e científica, mas para mim foi um toque espiritual. Eu passei a madrugada dizendo que eu tenho que ir para morar em outra região. Eu morava no interior de São Paulo. Falei, vai para Alphaville, vai para Alphaville, vai para Alphaville. Coisas vão acontecer lá. E eu sempre tive um certo preconceito com a Alphaville. Falei, esse é lugar de gente muito rasa, só tá lá por network e conexão. Mas decidi vir em obediência. Tem 2 meses e meio que eu tô em Alphaville. E, putz, muita coisa aconteceu que provou aquela profecia. Se você pegar o teu histórico, né, pessoal, de adolescência, de prazeres, daquilo que você vivia e mergulhava. Então, havia dentro de você, muito provavelmente, e aquilo que eu sempre penso, né, cara, é um chamado. Muito... Porque essa conexão do espiritual com o físico, com o consciente, o inconsciente, é uma transição, é uma interconexão que a gente não consegue muito bem explicar, mas a gente vive isso. E aí tem uma grande questão que eu sempre falo, cara, é chamado. E tu não sabe de onde ele vem ou para onde vai, mas você sabe que ele é na tua vida. E aí tu só tem que ter esse cuidado, essa coragem para olhar e falar por que essas coisas aconteceram, por que eu vivi o que eu vivi, por que eu tinha determinados prazeres. E eu ia te perguntar isso, sobre essa questão do inconsciente, tá? Porque pelo que você acabou de me dizer, foram 3 gritos inconscientes que você conseguiu identificar e pôde ressignificar na prática da tua vida. Qual é o papel
da espiritualidade em conexão com o inconsciente. O que seria isso, na sua opinião? O inconsciente é o mundo espiritual ou ainda não, mas é também? Como é que tu entende isso, irmão? Porque é complexo, mas complexo. Vamos sair de algum lugar. Não tem fronteira, não tem placa. Bem-vindo ao inconsciente. Pô, A partir daqui começa o consciente, a partir daqui começa a espiritualidade. É tudo interconectado. Cara, você sabe que é um negócio muito louco, porque eu trabalho com negócio ensinando as pessoas a usarem a mente inconsciente delas, né? Ensinando as lógicas da mente inconsciente. Mas a real é que eu não consigo provar com o que eu trabalho. Se alguém me pedir para mostrar o cérebro, eu mostro. O cérebro tá aqui, uma máquina de mais ou menos um órgão de mais ou menos 1,5 kg, 1,5 kg. Consome 20 a 25% do teu gasto energético. Consigo mostrar ressonâncias magnéticas funcionais, mostrar como é que funciona esse negócio. Consigo demonstrar o cérebro. Mas eu não consigo demonstrar a mente, velho. E a mente, ela é complexa, ela tá espalhada por toda uma inteligência, que ela tá toda interconectada. Pô, eu tenho neurônio sensor por todo o meu organismo, eu tenho neurônio motor, e quem disse que isso tudo não tem inteligência? Tem neurônio no intestino, no coração, tem toda uma inteligência espalhada, mas ela não para nisso também. Porque aí estaria a interconexão entre, supostamente, o cérebro e o corpo, mas tem mais coisa do que isso. E aí tem gente que fala, tá, mas e aonde está a espiritualidade, Eric? Para mim, a mente inconsciente é a porta da espiritualidade. É o observador que observa. Isso. E aí mora um segredo. Gente que se diz muito intuitiva, eu entendo o que quer dizer com intuição, mas muitas vezes assim, tá vindo uma voz, um chamado, um sinal de fora e que passa por mim, a voz de Deus. Eu creio que tudo isso exista com certeza, mas eu creio que muito já foi pré-instalado. Esse canal já está aberto. Ele não tem que ser abastecido para mim o tempo todo. Ele já está colocado. Já tem uma voz interior, um instinto interior te guiando e dando as respostas por aqui, por ali. E esse banco de dados vai aumentando ao longo da vida. Você vai tendo um banco de dados. Putz, eu já fiz coisas que deu certo, já fiz coisas que deu errado. É mais por aqui, por ali. Mas para mim já tem boa parte da informação dada nesse lugar. A maior parte das pessoas não ouvem esse inconsciente, porque esse inconsciente não fala necessariamente pela linguagem que a gente conhece. Normalmente é não verbalizado. Não verbalizado através de sinais e sensações. Então, o que muita gente chama de... eu sou muito intuitivo. Eu chamo muito mais de uma dedução da mente inconsciente do que uma intuição. Porque a intuição parece que é um negócio que veio totalmente de fora e me tomou conta. Eu acho que há um portal. E esse portal, que é um lugar de armazenar essa inteligência que não sei de onde vem exatamente, mas eu sei que ela está. Eu não preciso saber explicar totalmente um fenômeno para ensinar como utilizar esse fenômeno. Tem sensações, tem deduções da mente inconsciente que diz, cara, vai por aqui, vai por ali. Mas é através de uma sensação. O peito dá um negócio e fala, cara, vai por aqui, vai por ali. Ou então tem um frio na espinha e fala, putz, eu não sei se isso vai dar certo. Só que quando a gente atropela essa dedução da mente inconsciente, via de regra, a gente descobre que ela estava certa. Então, quando a gente insiste em negar, a gente vai se robotizando. Isso. Inclusive, eu conversava com um especialista em inteligência artificial, porque tá todo mundo com receio dos próximos 5, 10, 15 anos, né? E aí ele é um dos caras mais zicas do mundo, tá? Brasileiro. Ele foi o mais jovem prodígio, né? Contratado pela Microsoft da história. Com 15 anos ele foi contratado e tal. Estudou comigo, inclusive, no mesmo colégio que eu. E, rapaz, o cara é uma sumidade Peraí, que agora falou. É uma sumidade, é o Christian Barbosa, uma sumidade. Conheço. E é o seguinte, eu falava pra ele, e aí, cara, Genial. É pra ter medo? Ele falou assim, rapaz, depende, né? Aparentemente podemos ter. Mas ele falou uma coisa que me deixou esperançoso. Ele falou assim, os filósofos antigamente, por que as mentes mais brilhantes eram de antigamente? Porque talvez tinham mais tempo. Para mergulhar dentro. Isso. E olhar também para fora. E daí por diante. Olhar para dentro, olhar para fora e vai trazendo, e vai entendendo, e vai ampliando os porquês da vida, da existência. E nós, pela correria, pelas revoluções, nós perdemos isso. A IA, talvez, possa nos trazer de volta aquilo que perdemos, que é tempo. E talvez, aqui que eu queria te perguntar, será que não é justamente agora a oportunidade de resgatarmos esse olhar e começarmos a treinar essa transição de experiência do inconsciente para o consciente? Porque eu vejo muito, por exemplo, na espiritualidade, pessoas que conseguem transitar. Para dar um exemplo, para a gente ficar aqui. Religiões que trabalham muito o transe. Isso tem religião hindu, tem religião oriental, né? O próprio cristianismo faz isso. Os estados alterados de consciência. Estou sentindo o Espírito Santo. Exatamente. O estado alterado de consciência. Só que o problema é quando isso é superficial e vulgar, e não é o Espírito Santo. Exato. E quando é de fato.
E aí a gente percebe nessas religiões, principalmente, meditação, contemplação, respiração, que é possível você transitar e treinar essa caminhada interna, externa. Como é que você vê isso, cara? Nós estamos diante desse aumento. Dá pra gente ter esperança? Dá pra treinar isso? Pra mim é uma decisão, mas a real é que talvez a inteligência artificial resgate a inteligência natural do ser humano se souber utilizar. O tal do ócio produtivo, né, que Domenico De Masi falava muito sobre isso. Só que só ter tempo não é suficiente. Ter tempo é uma premissa, porque depois de uma revolução industrial, ninguém mais tem tempo pra nada. Todo mundo robotizado, automatizado, são quase robôs autônomos. Tac, executando o tempo todo alguma coisa sem pensar enquanto executa. Sem gerar o que a gente chama de metacognição. O que é metacognição? Eu faço algo, mas eu me assisto enquanto faço. Eu falo algo, mas eu me ouço enquanto falo. E parece óbvio pra caceta, mas não é óbvio pra caceta. Uma parte das pessoas só fala e não tá ouvindo o que tá falando. Tá distraído. Se você estiver distraído... Exatamente, ela não pega. Não ouve o que fala, não ouve como fala, então, e não sente o que motivou aquilo, não se questionou o que motivou. São padrões que a gente tá muito em si mesmado, um viés de autovalidação constante. O que significa isso? Cara, a gente toma banho ensaboando o nosso corpo na mesma exata sequência todo dia. É verdade. E se agora eu pergunto pra quem tá ouvindo a gente, que sequência é essa que você carrega, que você utilizou todo dia? Todo mundo começa a tomar do banho limpando o braço, braço esquerdo. Tem um padrão ali. Só que a pessoa não percebe o padrão. Não. E, por exemplo, o vestir o calçado. Cara, todo mundo tem a sua sequência de vestir o calçado. Meia, sapato, meia, sapato, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Aí cada um tem o seu padrão, mas há um padrão. E se eu pergunto pra pessoa, qual é o teu padrão? A pessoa não sabe qual é o padrão. Mas, caraca, ela fez esse negócio a vida inteira, cara, todos os dias. E como é que eu não percebo um negócio que eu repeti 1 zilhão de vezes? Por quê? Porque não tinha metacognição. Eu não estava me assistindo enquanto fazia ou falava. A inteligência artificial, ela vai abrir tempo, muito possivelmente, porque você vai delegar o que hoje tá robótico para que essas inteligências possam executar. Só que só ter tempo não é suficiente. Precisa ter também um negócio que é a sensibilidade, que é o que em neurolinguística a gente chama de acuidade sensorial, que é ter sensibilidade. Só que, via de regra, as pessoas não têm isso no dia a dia. A inteligência artificial pode abrir mais porta ou pode fechar mais porta para a acuidade sensorial. Já viu que a gente agora não decora mais caminho porque tem o Waze? Perfeito. Então, terceirizamos para que alguém tome a decisão e para alguém perceba se a gente está indo no caminho certo ou errado. Mas tem gente que às vezes está indo para um caminho totalmente errado. Esses dias mesmo, aconteceu comigo. Eu tinha que ir para um destino, tipo aqui, a gente está aqui, Arenberg. Sim. Eu tinha que ir para uma franquia de um lugar e fui para outra franquia de outro lugar. Só que eu não percebi. Cara, demorei, imagina. Porque você estava no automático. No automático. Do Waze. Tem que ir para Arenberg, São Paulo. Joguei Arenberg, bateu Alphaville, sei lá. E eu tava indo e eu confiando no Waze a ponto de não perceber 1 zilhão de imagens e sinais externos me dizendo, meu velho, você tá indo para a direção errada. Ou para um pior caminho. Isso, ou para um caminho ruim pra caceta. Mas eu tô confiando por quê? Porque eu terceirizei e eu tirei a sensibilidade, a percepção externa. Então, se as pessoas utilizarem a inteligência artificial para delegar a sensibilidade, vai ser pior. Se as pessoas delegarem o operacional para aumentarem a sensibilidade, e aí vai ter gente que vai fazer uma coisa, vai ter gente que vai fazer outra coisa. Para aumentar a sensibilidade, aí o bicho pega, aí vai ser feroz. Porque aí a gente volta ao que tinham os gregos, os antigos. O que eles faziam? Eles observavam a vida. Contemplavam. Eles contemplavam. E eles sentiam eles mesmos do lado de dentro. Eles percebiam o que estava acontecendo do lado de fora. Cara, boa parte do que eu ensino é por observação. Claro. Tem gente que fala, Eric, você fez o quê? Que faculdade foi? Eu falo, velho... Autopercepção e bom senso. Eu fiz muita formação no Brasil e fora do Brasil. Mas, de verdade, o que realmente importa do meu conteúdo hoje foi de eu parar e observar. Era o churrasco da família. E eu estava observando o que estava rolando no churrasco da família. Era a reunião dos executivos. E eu estava observando o que estava rolando na reunião dos executivos. E eu estava observando e sentindo e percebendo o que estava acontecendo dentro de mim perante tudo isso. Sim. Cara, isso daí é a maior escola que qualquer pessoa pode ter. E hoje em dia a gente apagou esse negócio. É verdade. A gente não sabe. Se você pergunta pra alguém, velho, qual que é a emoção que você está sentindo agora? Pô, nenhuma, Eric. Pô, nenhuma, meu velho. Você tem um sistema límbico aí dentro, funcionando, ativo, com um processo bioquímico todo aí na sua mente, no teu cérebro, no teu sistema, no teu corpo. Você não tá sentindo emoção nenhuma. Então, meu velho, é caixão e vela preta, porque não tem como. É muito louco, porque de duas uma não, né? De várias possibilidades, uma. Ou as pessoas vivem presas a um passado, ou as pessoas vivem na expectativa apenas de um futuro que nunca chega, não vivem hoje. Aí, quando estão vivendo hoje, ou presas no passado ou no futuro, tudo bem, mas ou vivendo hoje, estão tão automatizadas que não estão prestando atenção no que estão vivendo. Isso. Rapaz,
é um estado de tristeza, porque isso é a desumanização. E o que nos diferencia de uma inteligência artificial, todo mundo está com medo da inteligência artificial, é justamente essa capacidade de poder, como a gente fala aqui, se o consciente é 10% e o inconsciente é 90%, uma coisa eu sei que a máquina jamais terá, que é essa riqueza dos 90% de mergulho interno. Isso. Que ela, cara, isso ela não tem. Não tem. Ela só consegue nos interpretar dos 10 que nós trouxemos à Que tona. você oferece pra ela. Ela não consegue mapear o que tá no seu inconsciente. Impossível. Ela consegue pegar a fração que você verbaliza ou comunica que já tá toda distorcida, reduzida e omitida. Ela pode me descrever amor, mas ela não sente esse Não, troço. esse é o lance. E ela não consegue viver essa experiência, tampouco oferecer essa experiência. E as nuances de todas essas questões. Que a própria palavra amor já não revela o processo. Não. A gente jogou numa palavra, num termo que é rasa, que é reducionismo medíocre. total. Que é uma experiência toda com processo, simbologia, sensações que a gente não sabe dar nome. É onde eu sempre falo. Eu falo aqui, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas eu sempre digo para todo mundo que passa aqui, Deus, não, eu não quero saber de Deus. Como assim? O pessoal já, calma, não é que eu não quero saber de Deus. Calma, gafanhoto, calma. Deus é tudo. Só que Deus é tudo, só eu dizer isso, você já entendeu? Deus é impossível. O que é o tudo? A Bíblia fala, nele eu me movo, eu vivo, eu existo. Tá, beleza. O que é isso? Deus é amor. Complicou ainda mais, porque eu só sinto, eu experimento e a minha racionalidade é limitante. Então Deus é amor. Cara, qualquer definição de Deus, ela tá para além. Agora, dito isso, faço um contraponto. Deus é tão magnífico, e aí eu vejo isso em Cristo, que Ele em Cristo não me revela a Ele mesmo, mas Ele me revela toda a profundidade do que eu posso viver em vida, que é ser humano. Meu irmão, ser humano de verdade, ser humano nesse mergulho profundo que é chorar quando eu tenho que chorar, sorrir quando sorrir, abraçar, perdoar, amar, morrer por se preciso. Cara, amar ao próximo como a mim mesmo, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7, caminhar uma outra milha. Meu irmão, isso é tão desafiador que você fala, cara, a odisseia humana já é tão desafiadora que deixa Deus aqui, deixa Deus ser Deus e eu me preocupar com o que me é próprio, que é ser humano. Isso é massa. Não é verdade? Isso já é tão rico, tão complexo, tão vasto, tão mágico, que ficar... Vou usar um termo aqui, tá? E correndo o risco de ser mal compreendido, mas depois eu explico e faço o meu melhor. Que ficar apegado ao Deus de cartilha... Exatamente. Para algumas pessoas é a pior crença que elas carregam. Sabe o que é apenas? Uma desculpa para covardia. Isso. Sabia? Isso, exatamente. Porque ser humano é tão desafiador que o cara fica jogando por metafísico, ele fica jogando para aquilo que ele não pode. Como se fosse um agente externo responsável por tudo. Exatamente. E ele não vive a vida que ele tem que viver, assumindo as responsabilidades, os dramas e daí por diante. Eu sou cristão, tá? Também sou cristão. Mas vou usar uma frase aqui que eu uso, vira e mexe nos bastidores. Eu não falo muito abertamente, mas que eu vou falar porque eu já entendi que a gente foi para temas bons. Para algumas pessoas, a pior crença é a crença em Deus. E eu sou cristão. Eu sei. Não o Deus, esse que você falou, a experiência o todo, que tá tudo fundido, tudo dentro de mim, essa inteligência que me transpassa e tudo isso, essas profundidades que a mente inconsciente pra mim é portal de tudo isso. Mas esse Deus de cartilha, agente terceirizado, que a pessoa joga pra cima dele. E que depois acaba se tornando prepotente dizer, é o Deus único e é desse jeito aqui, engaiola e fala, Deus é isso aí, eu conheço Deus. E te acusa de, se você tem uma outra interpretação da cartilha de Deus, te acusa de não ser de Deus. Exatamente. Isso é punk. É muito louco. O homem é muito prepotente, não, irmão? É demais, é demais. Eu falo o seguinte, Filipão. Toda pessoa que venha com dogmas prontos para me explicar a experiência de Deus se colocou como porta-voz de Deus. Portanto, eu já tenho receio desse porta-voz de Deus. Rapaz. Porque a experiência com Deus é essa coisa que a gente falou, cara, eu não sei, é tão tudo e tão nada, é tão complexo que a gente aqui tá tentando explicar, assumindo que é tão vasto que a gente não vai conseguir. É isso mesmo. Só que ter consciência disso é libertador. Porque aí eu me permito lidar mais com a experiência de Deus ao invés de os conceitos racionalizados de Deus. Exatamente. E aí que mora a experiência. E você vai viver positivamente toda essa experiência. Isso. Tem gente que vai explicar tudo da cartilha, de frente para trás, de trás para frente, mas nunca teve uma experiência genuína. Não, eu tive uma experiência em Deus. Cara, e se eu tiver uma experiência semelhante à sua e der outros nomes, você assume que possa ter sido a mesma experiência em Deus? Perfeito. Ou só por não ter sido com a sua camiseta, no seu logotipo, no seu lugar, no horário, nos dogmas e nos ritos que você, por convicções e leis internas inconscientes, acha que isso é Deus, você desvalida a minha experiência. Outra vez eu debati com 2 teólogos
pessoas amáveis, assim, mas eles me perguntaram assim, mas cara, pô, porque eu falei, né, você acha que Deus não está salvando em todos os lugares, religiões, povos? Não, mas as pessoas têm que conhecer Jesus. Eu falei, irmão, tu não entendeu ainda? Quem disse que não é Jesus, meu velho? Que tá tudo nisso. O que você tem é o privilégio e a dádiva de chamar pelo nome, porque você conheceu uma história que chegou para você nesse conhecimento racional, mas outros estão vivendo a experiência prática e nem sabem o nome. São mais cristãos do que aquele cristão que sabe explicar tudo e às vezes o cara não sabe dar o nome de Jesus Cristo. E aí eles vão ser surpreendidos no final com aquela: vinde a mim, benditos do meu Pai. Por que, Senhor? Nem sabem. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Quando te fizemos essas coisas? Pois é, vocês nem sabiam que era a mim, mas quando faziam ao teu próximo, davam a mim. Vocês estão vivendo a minha essência sem dar o nome da minha essência. Esse é o ponto. E tem uns que estão dando o nome e não estão vivendo. Dizendo, aquele é céu, aquele é inferno, céu, inferno, porque não segue uma cartilha, quando na verdade a minha única experiência real e concreta em vida é a humana. E só ao dizer você é céu, você é inferno, já estamos nos colocando no lugar de julgadores e aí já estamos nos afastando da essência. Não é muito louco? Sabe o que é muito louco, Filipão? Eu hoje sou declaradamente cristão e vivo o meu senso de cristianismo, apesar de não ter apego a religiões e tudo mais. E para algumas pessoas é absurdo, né? Ser cristão sem religião? Meu velho, eu trafego por elas e acho todas fascinantes, mas eu me apego mais à experiência do que ao conceito. Só que eu cresci em colégio católico e eu virei ateu no meio do colégio católico. Por quê? Porque eu não queria assumir a concepção de Deus que foi incutida a mim por outros. Mesmo que fossem pessoas maravilhosas da minha vida, pai, mãe, todo mundo, ou ensino religioso, a gente tinha aula. Ensino religioso, era aula com a professorinha, né? E eu falei, cara, eu quero desafiar tudo isso. Eu sempre tive a coisa de questionar e provocar tudo isso. Eu quero desafiar tudo isso. Eu quero achar o meu caminho da minha fé ou da não fé. Perfeito. E aí eu já desafiava o que hoje eu chamo de lei interna inconsciente. Eu já desafiava esse inconsciente coletivo. Falei, cara, tá todo mundo rezando do mesmo jeito, etc e tal. Mas por quê? Porque alguém disse que tinha que ser feito assim. Falei, mas peraí, deixa eu ver o que acontece fora disso daqui. E aí eu comecei a estudar formas de desafiar. Aí eu virei ateu. Falei, não, a ciência prova tudo. Uma ilusão que eu sabia o que significava o termo ciência, que o termo ciência é a baita de uma ilusão também. Outra grande, outra ilusão. Grande. Embaixo desse nome jogam tudo quanto é coisa também. E aí eu fui pra supostamente ciência tentar desafiar Deus. E, cara, no colégio católico, agostiniano, mega tradicional de São Paulo, desafiando Deus, não era uma coisa tão bem vista. E aí eu falei, eu também fracassei nessa missão. Eu não consigo também provar o não Deus. Claro. Aí eu virei agnóstico, em cima do muro. Não sei se é Deus, não sei se não é Deus, não sei lidar com tudo isso. Aí eu comecei falei, quer saber, cara? Menos os conceitos, mais as experiências. E eu comecei a observar as experiências que eu comecei a ter na vida e falei, minha compreensão não alcança isso. Só que isso é muito profundo, isso é muito concreto, isso é muito vasto, isso é muito grande. Vai explicar a concepção da vida humana. Vai explicar... Eu não consigo explicar meus filhos, estou indo pro quarto filho agora. Cara, não dá pra explicar a hora que eu vejo aquilo acontecendo. Falo, meu Deus, nascendo. É maravilhoso aquela sensação. Falo, cara, não dá pra explicar de onde vem. Como é que isso aqui se forma? Cara, era só eu e a minha esposa, eram só 2 células, mas isso aqui é um milagre da vida, me deixa... Acaba com toda a minha ciência, me desmonta inteiro. Então deixa eu lidar com essa experiência. E eu falei, cara, eu acredito, mas eu acredito num Deus pela minha experiência. Perfeito. E não pela cartilha colocada. E aí... É o Deus que tu vê que tu não pode mais desver. Exato. Esse é o Deus verdadeiro. Exato. Mano. Que eu uso esse termo para ser o mais simples, mas que nem o termo alcança. E aí você vê que para algumas pessoas é difícil delas entenderem o que está acontecendo com elas. Quanto mais entender o que acontece nessa intersecção entre a mente consciente, que é pequeniníssima, a mente inconsciente e essa espiritualidade que está aqui ao redor. Que alguns chamam de corpo, alma, mente, né? Para mim, a parte mental seria mais almática, então supostamente o meu trabalho é mais almático. Perfeito. Só que para mim o almático é a ponte entre o que vem do espiritual pro físico. Até porque se tu parar pra pensar, tu não é os teus sentimentos, tu avalia eles, né? Tu é o observador que tudo observa, né? Isso. Você pensa sobre os seus pensamentos, né? Isso. Que é uma coisa muito louca. Porra, você tá doido, cara. Assim, a pessoa depois já tá mais desperta, né? Porque via de regra as pessoas não pensam sobre o pensamento. Elas só têm o pensamento e são reféns do pensamento. Isso é uma grande tristeza. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Quem é livre? Como é que você enxerga que o homem começa, de fato, a ser autor da própria vida? Para mim é quando ele internaliza com as próprias experiências ou palavras uma frase que eu criei e que eu resumo, que é o seguinte: toda realidade é uma ilusão. Toda realidade é uma ilusão para algumas pessoas. Eu digo que eu trago verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana. Toda realidade é uma ilusão significa tudo que você construiu aí dentro é uma possibilidade, mas não é uma verdade universal. Para algumas pessoas isso é
É como se você arrancasse o chão delas. O que você quer dizer que toda a realidade é uma ilusão? Então não há verdade? Cara... Primeiro, a gente teria que tornar mais específico o que está por detrás da palavra verdade e realidade. Mas eu vou tornar mais específico a palavra realidade, que é uma escolha minha, na verdade. E realidade, para mim, é os padrões que eu executo todos os dias, nos meus pensamentos, nas minhas decisões, nas minhas ações, nas minhas reações. É por que eu vivo como eu vivo. Eu gosto muito de programação de computador. Eu venho da coisa da neurolinguística, que também tem analogias, eu gosto muito disso. Tem uma linguagem de programação que quem conhece vai se identificar, quem não conhece vai pegar rápido. Que é uma linguagem de, se algo acontece, então faça tal coisa. Isso. If, then. Se, então. A programação antiga era toda... É isso aí. Tudo manual, criando condicionais, e você dá um fluxograma, que é a base da inteligência artificial, basicamente, também isso daí. Isso. Você cria regras... Causalidades. Isso. Deixa a regra, a partir de agora, deixa o jogo rolar solto. Toda vez que aparecer esse gatilho, reaja dessa forma. E você vai sempre cobrindo os buracos possíveis. Então, eu não peguei essa condicional, mas pode surgir esse contexto, então deixa eu instalar uma nova condicional. É isso aí. Nós temos isso. Então, nosso inconsciente carrega programações desse tipo. Então, se o teu filho fizer birra, então... Aí tem alguns que, por coisas que viram e ouviram na vida inteira, na infância, adolescência, vida adulta, carrega um então, ou seja, uma resposta, uma reação a esse gatilho de então, grite loucamente com teu filho. Outros carregam a lógica de, se teu filho fizer birra, então se omita e não fale bem baixinho, deixa o jogo rolar solto e vai ver o que vai acontecer com isso daí. Não, porque no final das contas, nossa, tem que validar tudo que o filho faz sempre, não pode repreender nem corrigir nunca. Outros carregam um, se o filho fizer birra, então desce a porrada, incorra num crime, interprete mal algumas linguagens, faça uma cagada que vai gerar 2 problemas lá na frente. Então, cada um de nós tem outro tem o sim, então aprenda sobre a mente humana, faça uma intervenção que você sabe o que está fazendo na educação do teu filho, porque a maior parte dos pais e mães são... Vai conversar com ele mais psicologicamente. Falando. Exatamente. Saiba o que você está fazendo minimamente, porque a maior parte dos pais e mães operam na tentativa e erro. Sim. Só que tentativa e erro, na hora que você está educando o filho, que você está instalando programas mentais no inconsciente daquele filho, é pior do que enfiar um bisturi no cérebro dele na tentativa e erro. Com certeza. Ninguém enfiaria um bisturi no cérebro do próprio filho sem fazer uma bela faculdade de medicina, uma bela residência e testar muito em simulações. Mas aí a gente vai lá e usa palavras e exemplos que são mais agressivos, às vezes, do que um bisturi, e instalando coisas no inconsciente do filho sem saber o que está fazendo. É verdade. Então, nós operamos em tentativa e erro no processo que talvez seja mais invasivo do que fazer uma neurocirurgia no próprio filho. Então, e o que vai determinar se a nossa intervenção vai ser boa ou ruim, se a nossa reação vai ser boa ou ruim? O resultado que a gente vai ter. Mas por que mesmo a gente vendo resultados ruins, a gente segue seguindo a mesma programação? Mediante os mesmos gatilhos, externos ou internos, mediante as mesmas coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, a gente reage do mesmo jeito. Por quê? Porque nós fomos programados para isso. Por outras pessoas que também foram programadas para isso e não sabiam. Nós, observando, tem aqui uma estrutura que é o neurônio espelho. Observou a cultura ao redor. Cara, quando tal gatilho acontece, então a gente reage de tal maneira. Aqui em casa, aqui na empresa, aqui no país. E tu já vai sendo condicionado. Exato. Coletivamente ou na família e vai indo. Exato. E esse neurônio espelho, assim como a gente absorveu isso do que a gente via e ouvia dentro de casa, na empresa, no país, a gente passa para frente sem ter consciência. Certo. E aí é muito louco, porque a gente fica alienado e alienante ao mesmo tempo. Então, quando eu digo que toda a realidade é uma ilusão, o que eu quero dizer é que nós construímos essa realidade recebendo de pessoas que estavam um tanto quanto alienadas, muito provavelmente, esse estímulo de alienação. Eric, mas alienação quer dizer que é tudo ruim? Não tem coisa boa que eu recebi de estímulo? Tem coisa boa. Todo ser humano é uma metodologia de sucesso e de fracasso na mesma pessoa. Sim. Só que gente brilhante em um contexto pode não ser capaz de modificar aos seus próprios gatilhos em outro contexto. Perfeito. Tem gente que é bom de fazer grana porque recebeu gatilhos e programações de si, então, boas sobre fazer grana. Mas é um péssimo pai. Péssimo pai. Só que a verdade é que se você perguntar como é que você faz para ser bom de grana, como é que você faz para ser um péssimo pai, ele não sabe explicar direito nenhum nem outro. Então, de alguma maneira ou de outra, ainda está refém das próprias programações que estão armazenadas no inconsciente. E aí, é ruim as duas coisas. Porque se eu tivesse consciência do que eu faço para ter sucesso, eu conseguia multiplicar e replicar isso ainda mais. Se eu tivesse consciência do que eu faço para gerar fracasso, eu conseguia modificar. Então, quando eu digo que toda a realidade é uma ilusão, significa você recebeu programações que você não conhece, das quais você é refém, mas há padrões. Se você se observasse melhor e percebesse melhor os seus padrões, isso ia explicar tanta coisa. Você já ia estar menos alienado, você ia falar, puta, cara, por que eu tô fazendo isso a minha vida inteira? E são os famosos
por que eu vivo o que vivo ou faço o que faço. Isso. E aí eu faço a engenharia reversa. Sim. Com um certo desapego. Eu falo, peraí, se isso é uma passagem entre eu ter sido alienado por alguém e eu ser o alienador de alguém, pô, então quer dizer que meio que nenhuma verdade dessa é minha de verdade. Eu aprendi isso assimilando coisas do ambiente. Pô, então por que eu tenho tanto apego às minhas convicções? Se elas foram ilusões vendidas silenciosamente para mim através de imagens ou de sons que eu comprei e instalei no meu inconsciente. Então, peraí, tem um certo desapego sobre isso, porque então, eu comprei e eu vendo. A liberdade, ela começa quando a pessoa está pronta a se desapegar de si mesma. Isso, quando ela começa a questionar e falar, cara, quer saber, minhas convicções não são tão verdadeiras assim, talvez. Porque não nós são tão universais. Tantas máscaras e tantas convicções e tanto... Isso. Aí, de novo, é tanta arrogância, prepotência, tanto achismo. A gente acha que é dono da própria vida, quando, na verdade, somos apenas fruto de alienação e desse inconsciente coletivo que nos carregou até aqui. Mas não foi você quem decidiu. Isso te é trazido e você nem sabe por quê. Isso. Agora, você começa a ser livre quando olha para si mesmo e fala, calma, a partir de agora eu quero saber por que eu faço essas coisas e não vou querer ser o dono da minha própria razão. Isso. Eu não sou mais o motorista da minha própria vida. Eu tomo consciência que talvez eu esteja lá no banco de trás do passageiro. Me deram um brinquedinho que eu estou pilotando. Eu faço isso com a minha filha. Eu falo, filhotinha, pega aqui essa garrafa. Você que está dirigindo o carro. Você que está dirigindo o carro. Sim. E a gente faz isso. Quando eu tomo consciência, eu falo, peraí, cara, então você quer dizer que eu tô mais para passageiro das minhas ações e reações do que para motorista? Porque o que eu chamo de motorista é um pedacinho da minha consciência. Perfeito. Mas eu não sei nem quais são os meus padrões de reação e eles não são meus. Eu comprei de outros. Então quer dizer que isso que eu chamo de realidade, na verdade eu estou vivendo mais a história que outros me ofereceram. Nem a minha verdade é. Talvez eu seja um novo personagem de enredos que eu comprei lá do meu pai e da minha mãe, que eu comprei lá do meu primeiro chefe, que eu comprei lá do meu vizinho, que eu comprei do meu bairro, que eu comprei... Só que aí, se tu extrapolar para além das próprias decisões e coisas que você vive, você chega, por exemplo... a sentimentos, a como você os vê, as emoções que você experimenta, os gostos que você tem. Isso. Ou seja, é uma viagem tão profunda que é de fato de se conhecer e se saber realmente. Porque aí você pode começar a se perguntar, por exemplo, por que eu não gosto disso ou por que isso me perturba? E de repente você começar a descobrir que, cara, é por coisas que você... Não, mas não precisava me perturbar desse jeito. Isso. Será que isso é meu? Da onde que veio isso exatamente? E questionar e fazer a engenharia reversa. É muito louco, né, Firmão? Porque a maioria... A gente está aqui no fundo de cena de saúde. Mas a maioria da população brasileira vive em sobrepeso. Exatamente. O IMC está zoado da maioria esmagadora das pessoas. É verdade, mas 50% está sobrepeso. Tá sobrepeso. E aí, se você vai e pergunta para essa maioria, mas, meu velho, você não sabe o que tem que fazer para estar numa saúde melhor? Aí o cara vem com todas as justificativas. Mas ele sabe o que tem que fazer. Não é complexa a soma. É exercício, alguma rotina que... movimento do corpo, dieta, sono, corta açúcar, alimentação. Sono, o cara sabe. Só que uma parte do cérebro sabe e outra parte do cérebro não faz. E o cara sabe, inclusive, que se não fizer, ele sabe conscientemente a consequência. Então, olha que loucura. Então, quer dizer que nós temos uma consciência que sabe o que tem que fazer para ter uma saúde melhor, que sabe que seria bom ter uma saúde melhor, mas ainda assim nós não damos conta de mudar isso, porque a gente tem um automático que é um inconsciente que não faz. Porque talvez, então, você precisa trazer para o inconsciente esse porquê que você só racionalizou superficialmente. Isso. A gente precisa chegar lá, precisa mudar lá. Esse é o ponto. A gente fala que todo comportamento tem uma intencionalidade. Então, as pessoas tentam substituir um hábito por outro hábito sem respeitar a intencionalidade. A mudança que funciona é uma mudança que ela é triangular, que eu chamo. O que é a mudança triangular? Cara, o sujeito estava lá procrastinando e se jogando no sofá e comendo as puta comida gordurosa, calórica, com açúcar pra caramba. Tem uma intencionalidade no cérebro dele de fazer isso ou de permitir que isso seja feito. E essa intencionalidade, ele comprou de outros. Tem uma busca. Qual que é a busca que eu tenho de ficar jogado no sofá? Tem uma busca que a sua talvez seja diferente da minha, mas há uma busca legítima do seu inconsciente. Qual que é a intencionalidade? Para alguns vai ser relaxar, curtir, usufruir da vida, mostrar que eu tô no controle de mim mesmo, que eu não sou esses pode ter trauma psicológico, trauma do passado, né? Comprei de alguém que é uma puta de uma tortura, um estilo de vida idiota, esse negócio de saúde e tal. Cada um tem a sua intencionalidade, mas há uma busca legítima pelo inconsciente em fazer o que faz, mesmo que aquilo traga uma consequência indesejada. Mas você fala, mas não tá te machucando procrastinar, ficar jogado aí, essa dieta zoada, traz consequência. Mas ele ainda continua fazendo porque está sustentado por um ganho. Que não é nem secundário, é primário mesmo, é uma intencionalidade, é uma intenção positiva que a gente chama. Se eu troco ficar lá jogado no sofá por se exercitar,
Se no inconsciente dele tem toda uma representação que ele ouviu e viu a vida dele inteira, que se exercitar é uma tortura, que comer comida saudável é uma porcaria, que esse negócio não tem gosto, não serve pra nada, eu não consigo proceder à mudança. Porque o inconsciente vai falar... Quer trocar, o consciente vai falar, né? Quer trocar, procrastinar essa sua dieta aí por essa rotina aqui de saúde? Eu falo, tá... Por quê? Porque isso é bom. É bom, mas não satisfaz o que eu tô tendo de ganho agora. Eu só consigo proceder à mudança se eu conseguir achar um ponto de interconexão. Que eu também consiga encontrar... Vamos supor que o cara tem uma intencionalidade de buscar relaxamento em viver como vive, procrastinando, uma vida... Como é que é quando não faz exercício? Sedentário. O cara é sedentário. Sim, o cara tá sedentário, então ele tem um relaxamento ali. Fala, cara, se fazer exercício eu não tiver percepção de relaxamento, eu não troco uma coisa pela outra. O inconsciente fala, me traga então outra coisa que seja mais saudável, que me faça ter esse relaxamento, antes de você trazer esse negócio pra mim. Agora, tem gente que tá aqui fazendo exercício porque sente relaxamento depois que sai da academia. Tem gente que se sente bem e tem relaxamento e tem prazer quando se vê num shape melhor, num peso melhor. Então, enquanto a pessoa não usa essa nova possibilidade de vir para a academia, de fazer a dieta, para obter mais ou menos a mesma intencionalidade que ela tem de ficar em casa, ela não vai conseguir proceder à mudança. Entendi. Um monte de gente está aqui, nessa academia agora, para ter o mesmo prazer que o que está jogado no sofá tem. Entendi. Então ele tem que ressignificar. Então, o teu inconsciente, na verdade, tem que entender que aquela nova atividade vai trazer os mesmos ou mais benefícios que aquela outra que te impede, por exemplo. Esse é o ponto. Só que para eu chegar nesse ponto, eu tenho que limpar um emaranhado de coisa que tá antes. Por quê? As pessoas que estão aqui, se você perguntar se encontra prazer na academia, 90% aqui vai te dizer que encontra prazer na academia. Ou no que acontece no corpo depois da academia. Ou no efeito de longo prazo quando a autoestima dela depois da academia. Então, 90% aqui vai te dizer, cara, eu encontro prazer. Mas por que o sujeito que não termina de implementar esse hábito, ele não consegue encontrar isso? Porque ele ainda está cheio de dogmas, inconscientes, crenças, convicções, imagens, representações, sensações que estão associadas à nova experiência. Enquanto eu não limpo esse negócio, eu não consigo substituir uma coisa pela outra coisa. Como é que a gente limpa? Como é que a gente começa essa transformação inconsciente? Algumas formas. Tá bom, vamos lá. Uma das formas é a tomada de consciência. Então, tem gente que só de ouvir as palavras que nós estamos dizendo aqui já está abrindo consciência sobre isso e isso está arrancando força desse sugestionamento inconsciente. Napoleão Hill, uma mente brilhante, dizia o seguinte, um inimigo revelado, o inimigo descoberto é um inimigo semi-derrotado. Claro. Isso significa, a partir do momento que eu começo a tomar consciência, eu acho que eu tenho isso aí que o Eric falou aí, meu velho. Eu já começo a enfraquecer o poder que isso tem sobre mim. Falo, não é que eu acho que eu tenho isso mesmo? Eu já começo a fazer o que eu chamei lá de metacognição. Eu começo a perceber quem eu sou, os meus padrões, os meus funcionamentos. Falo, mas não é que todo mundo que está na academia acha uma tortura? Não, para eles é diferente. Então eu começo a tomar consciência, eu começo a enfraquecer. Mas essa é uma viagem, mas é uma viagem para dentro. Para dentro, que já é um desafio para muita gente. Eu vou fazer aqui só um parênteses, aí não precisa entrar agora, mas só para deixar claro, então. Mas eu só alcanço o meu inconsciente mediante, caminhos para lá, mas é o transe. É uma forma, só que transe não significa o que as pessoas acham que é somente. Tá. A transe é olho fechado, Não, eu digo assim, alcançando... O transe, quando eu falo do transe aqui, no caso, é o alcançar do inconsciente. Isso, me conecto comigo mesmo. Porque pode me ser, percebo. Por exemplo, vários caminhos. Tem hipnose, meditação, contemplação, respiração e etc, etc. A auto-hipnose é um outro caminho. E você tem, por exemplo, substâncias que te levam para lá. Também. Como DMT, psilocibina, MDMA, que são, no caso, MDMA proscrito no Brasil, mas são substâncias que te levam para dentro. Isso. Tá, vamos lá. É só para eu entender, é isso? Essa é uma maneira. Tá bom. Isso. Mas vai falando. Essa então, maneira. E o transe, ele é natural. O transe acontece quando a gente tá dando aquela viajada na maionese. Eu, por exemplo, no banheiro do escritório, eu coloquei uma placa um tempo atrás assim, Oráculo de Marte. Entendi. Porque eu dizia, cara, eu entro aqui e eu faço o download de uma ideia. Sim. Mas não é que eu faço download de uma ideia, cara. É porque quando eu ia tomar banho, e várias pessoas têm isso, quando você vai tomar banho, você entra num transe. Por quê? Eu distraio o meu consciente com meia dúzia de tarefas, enquanto isso eu abro espaço para que eu perceba outras coisas que eu não percebo quando eu tô muito automatizado. Tem gente que tem insights dirigindo, tem gente que tem insights. Então esse efeito do transe, ele é natural, ele é corriqueiro. Antes de dormir, muitas vezes, o cara fecha os olhos no travesseiro, que ele
desconecta um pouco. Isso, ele volta um pouco mais pra se conectar com ele mesmo. Ele não tá no celular, naquele estímulo dopaminérgico violento de deixa eu, aqui ó, mecanicamente, deixa eu curtir aqui alguma coisa. Ele tá com ele mesmo. E aí ele começa a perceber coisas que já estão vindo de informação, mas ele não percebe. Beleza. Então, o transe é um efeito natural quando eu tô olhando uma lareira, um fogo, quando eu tô olhando o mar. Sim. E eu tô olhando, mas não tô vendo. Eu tô meio que nos meus pensamentos viajando. Isso é um efeito de transe natural e é uma porta pra tomar consciência. Perfeito. É uma forma. Outra forma que gera uma grande mudança nessas programações inconscientes é quando eu tenho forte impacto emocional. Claro, pô, a dor, né, meu irmão? A dor ou o prazer, algum impacto emocional, qualquer que seja. Eu acho que a dor ainda é mais profunda. Ela é mais forte por um mecanismo natural do inconsciente. De introspecção. E de sobrevivência. O nosso inconsciente, ele está programado a função básica é sobrevivência. É por isso que a Bíblia diz, é melhor o homem ir a um velório do que a um casamento. Isso. Porque a dor, ela vai trazer uma comunicação direta para o inconsciente mais poderosa. É muito forte. Porque essa ideia que a gente tem na sociedade de ter sucesso, ganhar dinheiro, prosperidade, etc. Isso é tudo construção mental. A base mesmo, a base instintiva, bioquímica, fisiológica do seu sistema é muito mais para sobrevivência do que para enriquecer e prosperar e ganhar qualquer coisa. Sim, é estar aqui, né? Permanecer vivo. Permanecer vivo fisicamente, mentalmente e emocionalmente. É verdade, é fato. Então, por isso que quando algumas pessoas, às vezes, você vê que parece que virou outra pessoa. Quando alguma coisa acontece que bota em xeque alguma dessas sobrevivências. E aí o inconsciente desliga o disjuntor geral do consciente e ele assume o controle. Por exemplo, o cara tá vivendo a vida dele pela grana, pelo sucesso. Aí tem um câncer. Isso. Ele supera o câncer. Só que aquela janela até a superação ali, demorou 3, 4, 5 anos de luta. Aí ele faz o último check-up lá, ele tá avaliando... Pô, sumiu. Você pode se dizer curado do câncer. Aí o cara fala, caramba, só que nesse processo ele olhou pra vida e falou assim, cara, eu tava correndo atrás do vento. Isso, ele nunca mais foi o mesmo. E vou te dizer, o real e o imaginário dá a mesa. Sabe por que eu faço o que eu faço, cara? Sabe por que eu abdiquei de uma carreira de executivo? Que as pessoas olhavam e falavam, maluco, você é um executivo prodígio, esse garoto vai ser... Eu tinha 20 e poucos anos, tinha 24 anos quando eu conheci o desenvolvimento pessoal. E já era diretor de logística da América Latina em transferência para ser diretor do bloco europeu e asiático de uma grande multinacional. Uma grande, que operava... Cara, não é normal, eu era cabeludo, usava um brinco, guitarrista de blues. Eu era tudo que... Era toda uma mente mais lúdica, né, irmão? Já. Eu era o cara da arte, eu era o cara da transcendência. Que o artista tem a mente diferente, é outra frequência. É diferente. Tá ligado isso aí. E eu fui jogar o jogo do mercado, mercadológico, pragmático, racional, e comecei a ganhar muito nesse jogo. Um salto quântico absurdo. Violento. Os caras falaram, é da onde que veio esse maluco? E eu tava apontado para ser presidente daquela grande multinacional, já o plano já todo desenhado. E aí eu paro e remodelo toda a minha vida. Não joguei tudo pro ar do dia pra noite, mas eu redesenhei o destino da minha vida por uma experiência de quase morte lúdica. Porque pro inconsciente, o real e o imaginário, ele é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, nas minhas imersões, uma das dinâmicas mais importantes que a gente faz é trabalhar a morte. Perfeito. E algumas pessoas é um puta de um tabu. E eu falo, meu velho, você vai vir pra imersão, a gente vai trabalhar um monte de coisa. Entre elas, a gente vai trabalhar essa morte lúdica. O cara fala, mas como assim? Eu não quero pensar sobre isso. Esse é o problema. Porque o que me fez fazer o que eu faço hoje, cara, eu sou treinador há 15 anos, eu treinei 48 mil pessoas, mas era pra minha vida ter ido pra outro lugar. Sim. Hoje eu tô lá na elite do desenvolvimento pessoal mundial, mas era pra minha vida estar em outro lugar, era pra agora eu estar dentro de um escritório fechado, um ar-condicionado, carpete e formação. Nada disso existir. Foi uma pergunta que um grande mestre meu fez quando eu fiz naquela madrugada que eu falei pra você. Eu fiz aquele curso lá, aquela imersão, e ele fez a seguinte pergunta, que hoje eu faço pros meus alunos. Se a tua vida acabasse aqui, meu velho, agora, você só tem 5 minutos. Acabou, meu velho. Daqui a 5 minutos, acabou. Tua vida teria feito sentido de verdade. Mas não dá resposta rápida nem rasa, Eric. Porque a resposta rápida e rasa, ela é perigosa, ela é consciente. Você não mergulhou na questão de fato. Tua vida teria feito sentido e significado de verdade. Você poderia... Quer ver uma outra forma de você fazer e cutucar esse cara? Quais lamentos você deixaria ter que morrer daqui a 5 minutos? Aí tu já vai perceber... Qual arrependimento iria contigo para esse túmulo? Por exemplo, por que eu ficaria triste de morrer agora daqui a 5 minutos? E tem gente que vai no auto-engano muito rápido. Aquilo que a gente falou agora há pouco, que eu tô sempre no controle da minha mente. Então eu não quero lidar que talvez eu esteja vivendo de um jeito supostamente errado. Ou de um jeito que não é a minha verdade exatamente. Mas eu comprei a realidade de outros. Sim. E eu me afastei de mim mesmo, né? Uma frase que eu uso muito do Nietzsche, que é a frase torna-te quem tu és. Essa frase tá ao norte dos processos lá no Instituto em tudo. Porque torna-te quem tu és significa, cara, você deixou
de ser quem você era, meu velho. Você se afastou de você. Essa vida que você acha aí que é a sua busca, que é a sua verdade, eu nem sei se foi você que colocou esse osso na sua frente que você tá perseguindo. É o conhecer-se a ti mesmo, né? Isso. Às vezes te venderam uma ideia de sucesso que não é a tua definição de sucesso. Se pergunta pro Eric de 12, 13 anos qual era a definição de sucesso dele, era essa definição que eu vivo hoje. Sabe qual é o mais louco? Aí vamos voltar para Jesus? Vamos. Ele pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Isso. Aí os discípulos, uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Tá, aí Jesus pergunta, e vocês? Isso. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta, pô, tu és o Cristo, né? Ungido, filho do Deus vivo, tu és a verdade entre nós. Aí Jesus falou, bem-aventurado és tu, ou seja, ele sabia exatamente quem ele era. Exatamente. Tá ligado? E acho que esse é um processo do início da vida de qualquer ser humano. Mas a gente perde isso tão fácil. Perde, pô. A gente perde isso tão fácil. Nas distrações, o boleto leva a gente para um lugar, o post no Instagram que mostra uma ideia de sucesso leva a gente para outro lugar. Porque e quando você vai ver, comprou tudo de todo mundo. Tá querendo validação. Isso. Por exemplo, quem é você? Pô, eu sou aquilo que meu pai desejou que eu fosse. Ainda que isso seja contrário a tudo que vocês esperam que eu seja e que eu seja condenado e morto para me manter naquilo que me disseram que eu sou e que eu sei que eu sou. É muito doido, né? É muito doido. Mas vamos lá, continua. É louco, não é? Pô, isso é bem lindo. Essa de você olhar para a morte de maneira lúdica, mas vamos continuar na imaginação isso. aqui. E aí esse é um ponto, cara. Quando eu parei e olhei assim, Filipão, eu falei, cara, se a minha vida acabasse aqui de verdade, essa vida não teria feito sentido de verdade para mim. E é muito louco, porque você tem que se desapegar esse viés de autovalidação. E de validação dos outros também. Porque eu olhava, eu tenho um carrão, olha o meu salário, olha o meu cargo. Eu mando prender e mando soltar. Cara, você manda prender e manda soltar dentro de uma ilusão, de um mercado, de uma empresa, que faz parte de um mercado. Ou seja, você manda prender e manda soltar dentro de uma ilusão de um cargo, que é uma ilusão contida dentro de outra ilusão, que é uma empresa, cujas regras foram criadas por outros homens e mulheres, que faz parte de uma ilusão maior, que é de um mercado, cujas regras foram criadas por outros homens e mulheres, cuja ideia de sucesso mercadológico foi criada por outras ilusões, e tá tudo bem jogar esse jogo da ilusão sabendo que você está dentro da ilusão. O problema é jogar esse jogo da ilusão achando que você está acima do bem e do mal e que você, nossa, minha vida foi incrível, de sucesso. E a hora que fala, cara, desmonta tudo isso e olha assim, ó, se realmente acabasse agora, você ia estar feliz de você com você. Não tem mais ninguém pra te aplaudir nem pra te vaiar. Máscara aqui, irmão. Tira a máscara, toda. Se olha no acabou espelho, o cargo. aí, do jeito que você voltou, você tá indo. Isso. É você com você. Talvez você com a sua família, você com as pessoas mais próximas. E aí? Vai embora feliz de verdade? Aí é muito louco aqui. Eu vou fazer um adendo também de novo mais uma vez. O cara pode olhar no espelho e falar, não, eu sou o cara, sou feliz. Aí mesmo por quê? Aí o cara começa, tá bem, traz. E sabe o que às vezes é muito louco? É porque são valores. Às vezes o cara é feliz, por exemplo. Ele é foda, ele tem sucesso, tem grana. Mas quando ele olha no espelho, ele fala que a felicidade dele, ele foi feliz mesmo. Mas foi uma felicidade gananciosa. Foi perversa. Ele passou por cima de muitas pessoas para chegar ali. E aí ele começa a olhar para aquilo, caralho, eu sou realmente... Peraí, eu sou uma caricatura do que deveria ser o ser humano, tá ligado? E eu não sei se é melhor ou pior ele partir tendo consciência ou não disso. Porra, eu vou te falar, porque às vezes a mentira é uma benção. Às vezes a mentira é uma benção. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo gente... eu, Eric, tá? Nunca trabalharia com algumas coisas, nunca ganharia dinheiro com algumas coisas que pra mim, assim, não importa quanto. Tô ligado. Não importa quanto. Aí, às vezes eu vejo alguém lá divulgando coisas e falo, cara, mas peraí, você tem consciência do estrago que isso faz numa sociedade, meu velho? Você tem consciência que tem gente pensando em suicídio porque apostou dinheiro num negócio aqui e se perdeu? Mas eu não sou o agente. Você não é agente, mas você é o estimulante. Eu vou dizer que, então, quer dizer que eu não sou o responsável por um cara morrer por um vício de droga, mas eu sou o traficante, eu dou o estímulo. Você não quer aqui um negocinho aqui? Cara, você é um agente influenciador de um sistema. Esses dias era uma proposta de fazer uma publi, eu falei, nem por valor nenhum, nem vivo, nem morto. E se colocarem o meu nome associado a esse negócio, eu volto de onde eu estiver e destruo isso aqui. Falei, porque esse dinheiro não é bom. Esse dinheiro é mau. Eu não quero esse dinheiro. Esse dinheiro custa caro demais pra mim, cara. Pois é, eu desde que eu voltei pro Brasil, eu trabalhei em algumas empresas grandes, corporativo, e eu falo pra ti, cara, é um ambiente que é muito complicado. E aí, conversando com os chefões e tal, até aqui no programa com algumas pessoas bem conhecidas e famosas, todo mundo dizendo, negócio é negócio, né? Tipo, o CNPJ não tem coração. Eu falo, eu tenho uma visão tão diferente. Tem, meu velho, tem. O CNPJ molda corações. Eu falei, eu tenho uma visão... Porque é o seguinte, o CNPJ, tu
Beleza, o CNPJ não tem coração, mas o CPF que faz o CNPJ tem. Isso. E o CPF que compra daquele CNPJ por também uma ideia tem. que aquele CNPJ vendeu, pro CNPJ que trabalha, também tem coração. Aí eu falo assim, se tiver que mandar embora, manda embora, porque é resultado. Eu falei, beleza, eu entendo você. Sim. Mas se podia chegar diante daquela pessoa e dizer assim, olha, filho, tu não tá me dando resultado. Eu tenho que te mandar embora. Mas como tá a tua vida? Deixa eu entender você aqui. Olha, eu vou te dar... Entendendo você aqui agora, vou te dar 6 meses. Porque realmente não bate... Mas trabalha com o teu melhor, porque a gente pode rever essa opinião. Mas eu vou te deixar preparado para tal. Não vou simplesmente te desligar. Vamos tentar equalizar. Isso é coração. Não é o que é feito, é como é feito. Como é feito. É como é feito. Se a gente perder isso, acabou, irmão. E tem coração. Porque um CNPJ não existe, é uma ilusão. Uma marca é uma ilusão. Mas as pessoas que estão ali são seres pulsantes, irmão. E quem criou, quem vendeu, quem trabalhou, quem é o cliente, quem é o fornecedor, tudo gente com inconsciente. E não tem, eu separo muito bem minha vida pessoal e profissional. Não tem como, velho. Tá tudo emaranhado no teu cérebro. Neurologicamente já tá o emaranhado feito. Eric, não tem como. Se tem uma frase que me assusta biblicamente é essa. Louco. Ainda hoje te pedirão a tua alma. O que você dará em troca? O cara tinha construído milhares de bens, celeiros, encheu. Daqui a pouco ele acha que está bem. Agora minha alma está farta, sou rico, tenho tudo, está tudo bem tranquilo a minha vida. Aí aparece uma voz dizendo, louco, ainda hoje... É a tua pergunta. Isso. 5 minutos. Vamos pedir tua alma. E aí? O que é que você tem para entregar? O que você vai mostrar? Tem nada de eterno. Tem gente que não tem nada de eterno. Esse é o ponto. Você sabe que eu viro e mexo, eu falo isso pra nossa equipe, cara, e eu tenho esse insight. Eu chego em casa e me emociona. Hoje eu moro num lugar muito massa, mas não é isso que me emociona. Me emociona olhar e falar, cara, cada um desses brinquedos dos meus filhos foi comprado por fazer bem pra outras pessoas, pra terem uma vida melhor pra outras pessoas, pra terem uma vida melhor para outras pessoas. Porque eu enxergo que minha missão, meu trabalho, é uma coisa positiva, mas que gera um fenômeno que nem muitos se identificam, de jogar uma pedra no lago e as ondas que emanam a partir daquilo são muito grandes. Então, fala, treinei 40 e tantas mil pessoas. Cara, isso é quem esteve num salão de treinamento comigo. Mas a verdade é que o impacto que eu vou ter deixado quando eu partir daqui é muito maior do que isso. Claro. Porque se cada uma dessas pessoas tiver uma influência melhor para 10, 12, 15, 20 pessoas ao redor, cara, o impacto que eu tive foi de milhões. E é aquilo que a gente fala aqui. Ninguém faz voto de pobreza. Porque dinheiro faz dinheiro. E o dinheiro é importante. Se você é senhor dele, ele é muito importante. Porque o dinheiro é um catalisador e um potencializador de ajudar e abençoar milhares. Isso. Depende do teu propósito. E se a mensagem é boa, ele vai dar mais alcance. É óbvio. Se a mensagem é ruim, ele também vai dar mais alcance. Exatamente. E aí, quando eu paro e reflito, falo, puta, que massa. Cada brinquedo de cada um dos meus filhos foi comprado por ajudar alguém a ter uma vida melhor, a se descobrir melhor, a se entender melhor. Só que na mesma hora me vem a consciência. Ok, tem algo que eu esteja fazendo, ou que alguém na nossa corporação esteja fazendo, nosso instituto esteja fazendo, que possa estar causando mal ou dano para o mundo ao redor e eu não estou percebendo. E aí nessa hora eu me questiono. Graças a Deus, hoje em dia eu encontro muito mais senso de, pô, que massa a realização, e raramente eu encontro alguma coisa, não, putz, a gente tá pisando muito feio aqui em alguma coisa. Mas eu encontro de tempos em tempos, a gente tá dando uma pisada na bola nisso. Porque eu tenho que encontrar. Porque se eu também disser, não, estamos só fazendo bem, não estamos derrapando com ninguém. Talvez a minha consciência esteja com pouco alcance. Mesmo. Isso, tá com pouco alcance. Eu tô saindo pouco de mim e olhando o que eu tenho feito, o que a minha equipe tem feito a partir da perspectiva de outras pessoas ao redor. Aí, se tu só ouvir elogio, meu camarada, tem algo errado. Só rodear de pessoas que... Política é muito assim, tu sabe disso. O cara só se cerca de pessoas que vão elogiar o que o cara faz. Isso é um problema. Viés de autovalidação. Eu prefiro andar com críticos, meu velho. Eu prefiro. O viés de autovalidação, ele é perigoso tanto dentro quanto de fora, de dentro para dentro, quanto de fora para dentro. A gente precisa ter... Por que o viés de validação, de autovalidação, ele existe na mente humana? O que é o viés de autovalidação? Eu concordo comigo mesmo. Eu concordo que o meu jeito de viver tá certo, que as minhas visões estão certas. Minha zona de conforto. Só que se questionar é meio que contra um viés de autovalidação. Mas por que a minha mente tem uma lógica que me aliena tanto e é tão difícil de eu quebrar essa lógica? É porque você precisa ter autoconfiança. Imagina, como é que alguém ia empreender no mundo ou no Brasil ainda mais se o cara não tivesse autoconfiança? Ele tem que ter uma autoconfiança que beira a insanidade. Ele tem que falar, não, peraí, vai dar certo. Eu vou fazer dar certo, eu vou conseguir resolver esse negócio e tal. Isso é bom. Só que a diferença do remédio pro veneno é a dose. É a dose. E aí muita gente erra nessa dose. Porque ela começa a achar que ele sabe das verdades.
Ele sabe o que é o mundo, ele sabe o que é a vida, ele sabe quem ele é. E a hora que ele entra nesse lugar é perigoso. Eu quebrei por causa disso. Entendi. 7, 8 anos atrás, eu morava no melhor metro quadrado da cidade, tinha imóvel de investimento, um monte de coisa. E eu quebrei mais de R$1 milhão de dívida porque eu não soube dosar o viés de autovalidação, que era autoconfiança, com a arrogância soberba de achar que eu sabia todas as respostas sozinho. A solidão do poder. A solidão do poder é perigosa pra caceta. Porque o Instituto foi crescendo, a gente faturava centenas de milhares, a gente começou a faturar milhões, daqui a pouco a gente começou a ter... Tinha 3, 4 pessoas, daqui a pouco começou a ter 10 pessoas, começou a ter 20 pessoas, e eu não sabia lidar com aquilo. E eu tava indo pra um lugar de, cara, lidar com um montante de dinheiro e decisões e pessoas e complexidades da vida pessoal com profissional que eu não sabia lidar. E eu conhecia, que nem a fase de um videogame. Eu dominava a fase anterior. A fase nova, não. E aí, um grande erro é eu ir para um lugar de crescimento sem achar que eu preciso de mais informação externa, de achar que eu vou achar as respostas dentro do meu histórico. Não, mas eu tive um histórico de sucesso, então eu tenho o toque de Midas para os negócios. Cara, mais ou menos. Você teve o toque de Midas na fase anterior, claro. Agora você precisa de mais ajuda. E aí, nesse meio do processo, eu perdi a mão. E é muito louco, porque, cara, foi a época, assim, olhando para trás, foi a época de 2 ápices da minha vida. De a máxima alegria e a máxima dor. Minha primeira filha nascendo e eu acumulado num R$1 milhão de dívida, perdendo tudo que era patrimônio de investimento que eu tinha, cara, assim, pensamentos suicidas, pensando, olha o tipo de raciocínio que eu tive na época, cara. Se eu simular um acidente, o dinheiro que eu vou ganhar do seguro de vida dá conta de limpar minhas bobagens, cara. Mas como é que pode que um cara que vinha na arrogância do viés da autovalidação, no veneno, de eu tô certo, eu sei tudo, eu não ouvia mais ninguém, chega um ponto que ele fala, eu sou um bosta, eu sou um fracassado, eu sou um lixo, eu não mereço mais viver. Ou seja, é o erro na dosagem do viés de autovalidação, de achar que eu tô perfeito, de achar que eu sou um lixo. E pra resgatar o caminho de volta foi punk. O narcisista e o niilista... Na mesma... Pessimista tudo extremo. Misturado. Tudo misturado. E só que é fácil ir de um extremo pro outro. Mas os extremos estão conectados. Todo mundo é isso. A minha imagem no espelho é o completo oposto de mim, por isso que sou eu. Olha pra sociedade hoje, tudo é isso. É blocos de extremos. E polarizado. E quanto mais polarizado, mais intenso e mais marca. O bom senso é outra coisa. O bom senso é o lugar do meio. E o bom senso é o lugar mais perigoso, que a maior parte das pessoas acham que tem, mas que quase ninguém tem. Não. Porque é muito difícil experimentar o caminho do meio. Porque o caminho do meio tem que trafegar entre os dois. E ele enxerga exatamente o problema dos dois extremos. Isso. E ele tá aberto para enxergar. Porque é gostoso. Tu não quer ver crítica, irmão. Isso. Eu tenho as minhas convicções. É lógico, pô. Só, cara, hoje em dia, quando eu ensino PNL ou quando eu aprendo PNL, as pessoas falam, mas você virou um puta em cima do muro, Eric? Cara, não é que eu virei em cima do muro. Eu decido, depois de eu olhar tantas possibilidades, eu falo, cara, eu decido isso. Mas é só uma decisão. A real é que eu tinha muitas outras formas de caminhar, decidir ou de viver. Eu decido que eu estou debaixo de uma ilusão. Tem uma metáfora que é maluca, cara. A metáfora que ela chama o príncipe, o príncipe e o mago. Basicamente é o seguinte, vou resumir a metáfora. Era um príncipe que acreditava em tudo, exceto em 3 coisas. Não acreditava em ilhas, não acreditava em princesas, não acreditava em Deus. Porque o pai dele, que era o rei, tinha dito que essas 3 coisas não existiam. Um belo dia ele decide desafiar as crenças do pai. Pega e sai do reino do pai. E fora do reino do pai, ele começa a ver que existem outras realidades que ele não sabia de realidade, não sabia que aquilo era realidade. Chegando na beira de uma praia, procurando um barco para conhecer a região, ele começa a ver ilhas e ver princesas. E fala, se existem ilhas e existem princesas, Deus deve existir. Perto dele, na beira da praia, um homem, todo vestido de noite, se aproxima e diz, eu sou Deus, claro que eu existo. E aí ele olha aquilo e não sabe mais o que é realidade, o que é verdade, o que não é verdade. Então ele decide voltar para perto do pai. E fala, pai, você mentiu para mim. Existem ilhas, existem princesas, existe Deus. Eu conheci Deus. Diga, então como é que Deus estava vestido? Estava vestido todo de noite. A manga da túnica dele estava arregaçada? Tava. Meu filho, você se enganou. Isso são as vestes de um mago. Você apenas caiu na ilusão de um mago. E ele naquela perturbação, não sei o que é realidade, o que é ilusão e tal, ele volta para fora do reino, volta para a mesma praia, encontra de novo o mesmo homem e fala, você me enganou. Você me disse que você era Deus, mas meu pai me disse quem você é. Você é só um mago, você é só um manipulador de realidade e de ilusão. Agora eu sei quem você é. Você é um trajante. Ele diz, meu filho, não me julgue. É você que está sob o encanto do seu pai. Logo você não pode ver o que é verdade e o que não é verdade. Você coloca que isso é uma realidade. Existem ilhas por toda parte, existem princesas por toda parte, mas você não via porque você estava dentro do reino do seu pai. E aí ele volta para perto do pai. Ele fala, e o homem da praia ainda diz, o seu pai é um manipulador de realidade. Ele volta para perto do pai e diz, pai, então quer dizer que você talvez não seja um rei?
mas um mago? E ele disse, sim, filho, eu não sou um rei, eu sou apenas um mago, vivendo a ilusão de ser rei, das leis que eu crio e que eu descrio, das modificações de realidade que eu coloco dentro do nosso reino. Eu também sou só um mago. Falei, então, o homem da praia era Deus? Não, o homem da praia era outro mago. Todos nós somos modificadores da realidade, ao mesmo tempo estamos debaixo de um Deus que não sabemos explicar direito. Falei, mas espera, eu tenho que saber a verdade além de toda essa magia, esse encanto. Não há verdade e acesso direto a essa verdade além de toda essa magia. Nós estamos modificando enquanto estamos vivendo ela. Falei, então eu quero saber a verdade, senão eu me mato aqui. E aí o rei ou o mago faz a morte aparecer na porta, por magia. E ele olha aqui e fala, meu Deus, mas a morte então é uma ilusão ou é verdadeira? A morte está aqui, filho. Vamos pensar sobre a morte. Ela está pronta para te levar. Você não aguenta lidar que tudo isso, essas formas de vida que nós criamos dentro do reino e fora do reino, sejam talvez só versões de uma realidade maior que nós criamos e co-criamos ela? Se você não suporta viver dessa forma, vai lá com a morte. E ele olha para a morte. Olha para as princesas, belas, mas irreais. Olha para as ilhas, belas, mas irreais. Olha para a experiência que ele estava descobrindo com Deus, belo, mas ele não sabia se era real ou não. E ele diz, não, pai, eu aceito viver dessa forma. Eu posso lidar com isso e entender que eu não talvez tenha todas as respostas, mas eu vou viver e trafegar entre essas ilusões e realidades e me divertir, co-criar e melhorar isso. E para algumas pessoas isso talvez seja provocativo demais, porque elas acham que é uma resposta pronta para tudo. Porque na verdade, de tudo que você acabou de dizer, o que a pessoa pode ficar é com medo. Isso. Ela fala, meu Deus do céu, então quer dizer que não há referência? Há referência, cara. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, Eric, qual que é a sua verdade? Eu digo, para mim, a única verdade é Deus, mas aí nós já estamos saindo dela. Porque ao dizer essa palavra, você já vai para sua experiência e eu vou para a minha. A subjetividade. Isso. Então, existe um território aqui, ó, no meio entre nós aqui, ó. Um Deus aqui. Mas a verdade é que quando eu vou acessá-lo, eu já estou distorcendo alguma coisa com a minha história de vida. Você vai acessá-lo e você já está distorcendo alguma coisa da história de vida. Isso não é bom nem ruim, isso não desvalida essas coisas. Elas são boas. Mas é difícil eu dizer, não, eu sei qual é a verdade máxima. Eu estou descobrindo a verdade nas minhas experiências. Eu vou passar para você um pensamento aí, dividir contigo. Bora. Eu já falei em algumas oportunidades. Como é que eu enxergo isso? Isso é muito legal o que você acabou de falar, cara. Perguntaram para Jesus uma vez. É por isso que eu sempre falo. Podem escrever livros de psicologia, do que quiser. Já está tudo lá no velho Tudo livro. sai de lá. Está tudo lá. Mas tá bom. E aí, enfim, Jesus para mim, o maior psicoterapeuta, enfim. Mas tudo bem. Perguntaram para ele, qual a maior de todos os mandamentos? A grande verdade. Aí ele diz, bom, a maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a tua força, coração, intenção, tudo. Pô, legal, mas o que é isso? O que você acabou de dizer. Subjetivo. É de cada um de nós. Depende. Cada um de nós. Ótimo. Então, Jesus, ele fala assim, bom, pois Jesus é psicoterapeuta, nato. Ele conhece o ser humano. E já sabe da subjetividade. E já sabe que, de repente, poderia surgir alguém dizendo, eu sei, e é do meu jeito. E aí, para acabar com a pretensão, presunção, orgulho, soberba, arrogância humana, ele fala, mas tem um semelhante a esse, e esse é prático. Esse é prático. E esse, tudo bem que, ainda dentro de uma subjetividade, você consegue ver se o fruto é coerente. Qual? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Exato. Porque tu não enxerga Deus em outro lugar que não seja no outro. Exato. E aí dá um processo que, apesar de subjetivo, é um pouco mais específico. Exatamente. Como é que eu amo a Deus? Pratica você já tem um outro processo. E em você. Isso. E é legal, porque ao próximo, como a si mesmo. Exato. Né? Da mesma potência, da mesma intencionalidade, do mesmo desejo, com o mesmo... O que você quer é o que você transmite, o que você transmite é o que você vai receber. Exato. Essa troca é maravilhosa. Exato. E essa é a experiência humana, porra. É quando eu máximo começo que a eu perceber essa subjetividade e falo, cara, é o meu jeito de amar, tô fazendo o meu melhor, tudo bem, Deus? E essa é a máxima certeza, a máxima certeza dentro da incerteza, é a máxima certeza que eu posso alcançar. Por isso você está em cima do muro, não é burrice. No sentido da certeza. Porque, na verdade, é inteligência. Você tem certeza disso? Não, deixa eu observar a máxima certeza que eu posso alcançar aqui a partir de agora. Não é que eu não vejo nenhum cenário e fico em cima do muro. Não. É que eu vejo tantos cenários e tão complexo que deixam fazer a melhor escolha possível. Eu quero ser sábio. Exato. Na verdade, é ver muito do alto, é ver muito segmentado para cima que a gente fala. É que eu consigo ver tantos desdobramentos por todos esses caminhos que eu quero ser o mais sábio que eu posso dentro desse contexto.
Que é quando eu começo a me desalienar. Quando eu começo a ter a percepção de que a realidade é um negócio mais vasto. Então, já que eu vou interferir nessa realidade, que eu seja o mais responsável com toda essa criação maior. E qual é a tua estratégia, vamos lá, para as pessoas e conselho que você dá? A gente chegou aqui, entendemos que tudo, então, parcialmente relativo, porque passa por essa experiência da pessoa, porém, existe um propósito que a gente pode dizer, existe um propósito que é para todos, que é o quê? Uma vida que vale a pena. E eu acho que o amor é a grande regra aí, a grande base do tipo, o cara se olhar no final da vida no espelho e dizer, o dinheiro que eu tenho vai ressoar para outros ou ele é só para mim, eu fui egoísta com isso. E tem outra questão também, que eu vi muitos missionários em campo tristes e infelizes, porque eles entregavam para os outros, mas nunca se amaram de verdade. Era fuga apenas aquele amor, tá ligado? E aí tem isso também. Beleza, só entreguei para os outros, mas e você? Tem uma satisfação real e concreta dentro do teu peito? Não, então perdeu do mesmo jeito. Para mim, o amor ele derrama em 2 propósitos universais. Eu evoluir quem eu sou, porque é um ato de amor por mim mesmo. Que eu esteja lapidando e trabalhando na minha obra-prima que sou eu. Tem um prazer interno. Tem um prazer nisso. Fala, putz, que massa. Eu tô descortinando coisas que me derrubavam. Eu tô me tornando um ser humano melhor porque, meus atos são melhores. Eu faço mais bem para mim mesmo do que eu puxava meu tapete anteriormente. E para mim é contribuir de verdade na vida do outro ser humano. É sentir, cara, também a vida dele tá melhor. Ele tá vivendo melhor, ele tá tendo mais resultado, mas vendo melhor com profundidade, não é vivendo melhor só porque ele tá botando mais dinheiro no bolso. A gente fala, eu também faço as pessoas viverem melhor, bota o dinheiro no bolso do outro. Tá, mas qual é a consequência disso? É um bom dinheiro? É um bom sucesso? É robusto ou só é na primeira camada e você descobre que você faz bem pro outro, mas destrói 10 mil pessoas? Exatamente. Exato. Então, para mim, esse amor é um amor pro outro e amor próprio. Sim. Uma das 2 facetas não faz sentido. Cara, você sabe o que eu vejo? Você viu como missionário, eu vejo com gente de desenvolvimento pessoal. Tô nessa há 15 anos, eu já vi muito bastidor. Tem incongruências. Todos nós somos incongruentes em algum nível, porque nós estamos buscando o próximo nível de incongruência. Coisa que a gente fala e que, putz, eu ainda não estou aplicando 100% na minha vida. Mas eu vejo incongruências gravíssimas. Gente que está ajudando o outro a ter uma vida melhor e dentro de casa é uma porcaria. Exatamente. Tá perdendo a própria vida. E aí não faz sentido. Eu falo, cara, não faz sentido ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. Meu velho... Esses dias eu tava provocando uma pessoa que começou a trabalhar com a gente. Eu falei, cara, legal, você tá mentorando aí um monte de gente, da hora. Por que a sua esposa também não tá ainda vivendo esses processos aqui? Não, é que minha esposa tem preconceito com isso. Eu falei, mas você tá usando todas as suas capacidades retóricas para influenciar tanta gente, para vir absorver nosso conhecimento, e a sua esposa não veio? Não, é que eu respeito. Mas o outro também, se você respeitasse demais e não influenciasse o outro, ele também estava tendo uma vida pior. Se você sabe que você tem uma ferramenta legítima, honesta, ética, que pode ajudar a ter uma vida melhor, por que você só vai dar a possibilidade de uma vida melhor para o outro do mercado e não para sua esposa, cara? Tipo ele ser um bom marido para todas as outras mulheres, menos para dele. Um bom pai para todo mundo, que é aquele conselheiro, mas não consegue, não faz casa sentido. De Ferreira, espeto de pau, não dá. Não faz sentido. Aí falou, não, mas é que eu tô respeitando ou se omitindo. É tênue a linha, amigo. É tênue a linha, porque não adianta você salvar o mercado e perder tua casa. Não adianta você salvar a família, as casas de outros e perder a tua própria, amigo. Não pode. Não faz sentido. Só que eu vejo muito isso, cara. É o primeiro ministério, né, cara? E, por exemplo, eu por muito tempo já falei nisso, tá? Até, cara, 2019, 2020, eu falei forte nisso. Eu não parava em casa, viajando, treinamento, imersão, palestra, conteúdo, etc e tal. E cadê o Eric pai? Sim. Aí eu tava lá, ensinando os outros a ser um pai melhor. E cadê o Eric? Cadê o Eric marido? Ensinando os outros a serem... vou explicar como é que funciona os dilemas da mente humana pra você ter um relacionamento melhor. E o meu? Porque não adianta eu saber todas as teorias, eu não tô em casa para botar isso em prática. E os teus vão ficando cada vez mais frustrados e com raiva e com mágoas. Isso. Né, meu irmão? E me achando um personagem, óbvio. Um charlatão, um falso profeta. O hipócrita, né? Quantos tem? Tanto no ministério quanto no desenvolvimento pessoal. Eu vou te falar tem que a grande maioria, de falso profeta. E aí o outro que não carrega o título fala, não, mas você não tem validação. Às vezes aquele tá vivendo melhor os princípios do que o que tá carregando o título. Por que tem que começar com os teus, irmão? Se não for, não vale a pena. Se não for, não faz sentido. É lógico. É querer erguer um arranha-céu e se matou na fundação, cara. Então, isso é uma grande verdade. Tipo assim, beleza, cara. Você tem que chegar a milhares de desconhecidos, mas o juízo, eu sempre falo isso, o juízo de Deus começa dentro da casa. Então também as bênçãos começam dentro da casa. Senão tudo isso não vale. Senão tudo isso não vale, pô. Exato. E para mim tudo isso se resume a evoluir quem você é, contribuir com o outro para que o outro possa ser o melhor que ele pode ser. Quer ver um exemplo? Deixa eu te contar um exemplo que é muito comum. A gente fala no mundo empresarial isso daí, né? O cara é médico, por exemplo. É muito engraçado. Estranhos valorizam ele
e pagam a consulta dele. Isso. Aí tem um amigo, um primo, um irmão. Não, porra, pra mim de graça, tá ligado? Exato. Não, dá um desconto aí. Tipo, não tem problema. Porra, eu nem cobro minha consulta praticamente, que eu já atendi, que eu já pude estar perto de pessoas. Eu ajudo, mas é algo que tá dentro de mim. É estranho. Mas era legal quando você vê, pelo menos, de alguém que tá perto de você, te valorizar. Isso, que ele reconhece. Doutor Felipe. Esse é o ponto. Louco, né? Louco. O profeta não tem honra na própria casa. Exatamente. Mas até que ponto também tem muito profeta aqui, diferente do seu caso, que o profeta faz coisas que não são dignas de honra nem da própria casa, por isso perde a honra. É por isso que perde a honra. Isso. E até que ponto também tem muito disso, que é o inconsciente coletivo ao redor, que não dá honra só porque é o Filipão, que é aquele loucão adolescente lá do churrascão. Exatamente. Estudou, né? Estudou. É um paradoxo, né, É um paradoxo, porque, quanto você teve que estudar pra chegar onde chegou, quanto você teve que aprender. E o cara fala, mas isso daí, irmão, qualquer bobagem. É princípio de honra. É princípio de honra. Alguns têm, outros não têm. E tem uma coisa, que é aquela velha história. O cara, e aí é o desafio, porque é muito fácil você influenciar um estranho. O desafio tá ser você influenciar sua filha, sua mulher. Isso. E aí é o dobro, porque eles vão ver as incongruências. E eles conhecem você no íntimo. É o dobro de complexidade. Para mim, o que eu mais vejo é isso. O sujeito no bastidor é duramente criticado. Por exemplo, obviamente, eu sou um homem falho. Senão não estava nesse plano. Claro. E o meu trabalho, não, assim como o seu trabalho, não é só para os perfeitos. Senão a gente não podia fazer esse trabalho e ninguém podia fazer. Exatamente. Só tinha que descer de novo Cristo na Terra mais 20 mil vezes para poder fazer. É verdade. Graças a Deus, nós somos agentes para poder ajudar nessa missão. Mas, por exemplo, dentro de casa, quando eu vejo a admiração e o respeito que não foi exigido da minha esposa, dos meus filhos, somente a minha filha mais velha, que já tem mais cognição, já tem mais senso crítico, tá com seus 7 anos, já não. Já a Ilha da Fantasia já tem crítica hoje em dia. Tá começando a romper já. Então, quando eu vejo essa honra, esse respeito, eu falo, cara, que massa, eu não exigi. Eu não tive que bater a mão na mesa. Ele veio porque, de fato meu pai vive de um jeito interessante. De fato meu marido vive de um jeito interessante. De fato ele pensa de um jeito interessante. Agora, o que eu mais vejo são as pessoas que não honram e não geram motivo para honra. O inconsciente coletivo ele já tende a descredibilizar por só uma questão de proximidade. Que é o hábito. Normal. Quanto mais distante for aquela pessoa, o admirado do ser humano que está admirando, mais eu vou venerar e distorcer e manipular e vou diminuir as falhas e vou maximizar os acertos. Agora, quando a gente consegue produzir esse efeito perto de pessoas próximas, que é contra aí qualquer viés, aí é maravilhoso. É permanente. Aí é um legado, aí é um negócio maior do que Agora vem cá. Minha última pergunta é a seguinte, então. Beleza, nós chegamos, então, à ideia do quê? Cara, tem uma verdade que pode ser não tão acessível, mas maximamente acessível quando eu entendo que existem bons propósitos para eu viver a minha vida, né? Legal. Que eu preciso acessar meu inconsciente para deixar de ser apenas uma marionete daquilo que construíram por mim a minha vida. Eu quero ser autor da minha vida. Então, eu preciso acessar, eu preciso perguntar porquês e chegar às respostas de maneira verdadeira. E, um determinado momento, um exercício, que é aquele da hora da morte, que você fala assim, cara, e se fosse agora? Aqui pode ser um ponto de mudança, de inflexão. Beleza. Eu preciso fazer esse diagnóstico. Eu quero fazer com você que é o seguinte. Antes da gente chegar à parte prática das mudanças, você falou de trabalhar com a ilusão, que uma delas é a pergunta do tipo, se você morresse agora, que é a imaginação, certo? Vou imaginar. Ótimo. Qual outro mecanismo você julga interessante para a pessoa dar esse salto para dentro de responder os porquês, tendo, óbvio, como nós já falamos, talvez seja o porquê mais profundo ou excelso é o amor. Como é que eu faço esse mergulho além desse trabalho da imaginação? Tem algum outro que você considera interessante? São tantos, nossa, são tantos. A gente vai. Vamos. Mais um agora, ou além do cara ser autônomo na vida, um outro porquê que deveria fazê-lo entrar para dentro para que ele não adoeça na vida.
tem um conjunto de perguntas que eu gosto muito. A gente chama de metamodelo de linguagem neurolinguística. O que é um metamodelo? É um lugar de questionar as minhas convicções. Vou fazer uma analogia breve aqui. Vamos imaginar que é uma grande cebola e que no núcleo dessa cebola estão essas verdades mais profundas. Certo. O porquê que eu vivo como eu vivo, porquê aqui, porquê agora, porquê essa coisa toda, todos esses porquês mais Tá bem no centro. existenciais, estão bem no centro. Só que tem tanta camada de cebola até chegar lá. Como é que eu faço? Eu tenho que arrancar uma por uma até que eu falo, opa, comecei a chegar numa coisa mais núcleo aqui. Existem perguntas, são 11 padrões de perguntas, basicamente. Cada hora inventam umas a mais, mas para mim ainda são 11. Que a gente vai tirando essas ilusões. Certo. Chegando mais perto de quem nós somos. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Às vezes a gente repete frases e ditados que nos afastam de uma verdade. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Eu não acredito nisso de forma nenhuma hoje em dia. Por quê? Porque eu sinto que dinheiro é um catalisador, que a gente falou agora há pouco, da minha missão. Exatamente. Eu preciso de mais dinheiro. Se ele melhora a possibilidade da tua missão, te torna mais feliz. Claro, hoje mais tarde vou ter uma reunião com um proprietário de uma terra que a gente está fazendo investimentos para talvez criar um resort, estou numa ambiência que seria para mim a ambiência perfeita para os nossas imersões. Cara, esse é um investimento de 35 milhões de reais. Eu preciso de dinheiro. Para quê? Para dar mais vazão. Sim. Então, nós estamos pensando muito sobre dinheiro nas últimas semanas na nossa empresa. Por quê? Porque eu preciso ter mecanismos para catapultar, alavancar mais forte o nosso alcance. Em conteúdo, tráfego pago, tudo isso precisa de dinheiro. Então, como é que eu posso dizer que dinheiro não traz felicidade se eu acredito que a minha mensagem é uma mensagem que traz amor e traz felicidade na vida das pessoas e nas empresas e tudo mais? Pô, então, peraí. E aí, só que eu por muito tempo, Eric, de fato, por muito tempo, eu queria ser hippie na aldeia de Arembepe, lá na Bahia. Entendi. Por quê? Entendi. Porque na minha história pessoal, era música cabeludo, esse cara aí. Eu já estava começando no mercado, mas eu questionava o mercado. Sim. Por quê? Porque na minha história, cara, eu via meu pai e minha mãe quebrando tudo por causa do dinheiro. E o meu registro inconsciente mais profundo era a sala de casa quebrada. Sim. E por quê? Por causa do dinheiro. Não era por causa do dinheiro. É porque por causa dos mapas de mundo que eles tinham sobre dinheiro e sobre casamento e sobre mais um monte de coisa. Mas eu fiz uma conexão, uma coisa que a gente chama de equivalência complexa. Dinheiro traz briga dentro de casa. Dinheiro modifica e manipula as pessoas. Só que quando eu comecei a questionar isso, eu falei, tá, mas como especificamente o dinheiro muda as pessoas? Que é uma das perguntas desse conjunto de 11 perguntas. Eu começo a falar, tá, mas explica isso. Explica isso, essa retórica. Então, como? Tá, como especificamente? Qual que é o processo? Me deu o processo. Então, quer dizer que o dinheiro sai ali na nota de papel, entra no nariz do cara, vai até o cérebro dele e muda as programações mentais? Ele não tem a capacidade de fazer isso. Sim. Aí você é obrigado a ir para uma camada mais profunda de explicação. Não, peraí, não é que ele muda as pessoas. É que aí a pessoa tem que explicar uma coisa. Aí você vai lá e dá uma outra questionada. Então é como se a gente pegasse essas distorções do pensamento humano, dessas crenças, dessas convicções, e por 11 perguntas que são como se fossem bisturis, a gente vai derrubando as ilusões. Fala, não, isso não é verdade absoluta, porque tal coisa. Ah, todo homem é canária cafajeste. Todo homem, 100%, você conheceu todos os homens da humanidade ao mesmo tempo, o tempo todo, porque as pessoas também mudam. Claro. Você conheceu todos os homens ao mesmo tempo, o tempo todo, para você dizer que homem é tudo canalha e cafajeste? Então, essas perguntas que elas vão mostrando que existem contra-exemplos, que nem todo pensamento é verdadeiro. Então, essas perguntas, para mim, são uma ferramenta poderosíssima. É o que eu chamo de metamodelo de linguagem. É uma outra forma. Vamos responder algumas dessas perguntas no próximo programa, então? Bora fazer isso. Vamos encerrar esse aqui agora. Fica as cenas do próximo capítulo. Eu já programo os 2 episódios e lanço tipo uma semana na sequência da outra. Vamos? Fechado, bora. Deixa um recado aqui pro pessoal, então, pra gente finalizar esse programa. Eu finalizo aqui e a gente já vai emendar para que as pessoas venham já no próximo. Isso. Porque agora a gente vai entrar até o núcleo dos porquês da transformação da mente humana. Isso. Existe uma chave que ela abre a porta de mudança na mente inconsciente e que muitas pessoas não usam porque tem um certo preconceito com essa chave. E não usa nenhuma substância nem nada, não é nada contra também, porque eu enxergo muita viabilidade e prática nisso tudo. Mas existe uma chave que ela é simples. E de tão simples, algumas pessoas ignoram que ela abre algumas janelas no nosso inconsciente. Ela está presente no começo da vida, ela está presente no final da vida e em momentos onde o seu destino foi traçado ao longo da sua vida. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso. Esse aqui é para nós dois. Por quê? Porque agora, no próximo programa, isso aqui só foi um teaser, você vai entender como vai mudar a sua vida e por que deve mudá-la. Caso contrário, você se desumanizou e não vive aquilo que pode, que é essa...
essa jornada do ser humano, que é tão linda, breve, milagrosa, porque é um evento único, extraordinário e ele é seu. Por isso, abre o seu coração, porque o que a gente vai falar aqui nesse próximo programa que vai vir tem tudo para fazer da sua vida algo muito melhor. E você vivendo melhor, todos que te amam e que estão à sua volta vão viver também melhor. Beijo, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Mane, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.